Dia 92, Deuteronômio capítulo 21 ao capítulo 22, versículo 30. Se na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que tomem posse dela, alguém for achado morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e os juízes devem sair e medir a distância entre o morto e as cidades ao redor. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha do rebanho que ainda não tenha sido usada no trabalho nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Então se aproximarão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, o Deus de vocês, os escolheu para servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade, mais próxima do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale, e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem o derramou. Perdoa o teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim vocês eliminarão a culpa do sangue inocente do meio de vocês, pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. Quando vocês saírem para a guerra aos seus inimigos, e o Senhor, o seu Deus, os entregar nas suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros de guerra, se algum de vocês vir entre eles uma mulher bonita, gostar dela e quiser tomá-la por esposa, deve levá-la para casa, onde ela rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará a roupa que estava usando ao ser capturada. Ela permanecerá em casa e ficará de luto pelo pai e pela mãe durante 1 mês. Depois disto, você poderá tomá-la. Você será o seu marido e ela será sua mulher. E se você não gostar mais dela, deixe que ela vá para onde quiser. Você não pode vendê-la por dinheiro, nem maltratá-la, porque a humilhou. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e a outra a quem não ama, e as duas lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da que ele não ama, e que é de fato o primogênito. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo o que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte, e tiver sido morto e vocês pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta, leve os animais de volta ao dono. Se este não for seu vizinho ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou boi que pertence a seu compatriota caindo no caminho, não se omita. Sem falta, ajude-o a levantar o animal. A mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor, seu Deus. Se no caminho você encontrar um ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente, para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa se alguém de algum modo cair do terraço. Não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não lavre a terra com junta de boi e jumento. Não vista roupa feita de pano de lã e linho misturados.
Coloque franjas nos 4 cantos do manto que você usa. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela, passar a odiá-la e lhe atribuir atos vergonhosos e a difamar, dizendo: casei com esta mulher e quando tive relações com ela, descobri que não era virgem. Então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciãos da cidade, junto ao portão. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que sua filha não era mais virgem. Mas aqui estão as provas da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem, o açoitarão e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ela ficará sendo mulher dele, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem porque humilhou a mulher de seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçada e tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça vocês devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Pois um homem encontrou a moça no campo. A moça que tinha o casamento contratado gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata, e uma vez que a humilhou, terá de recebê-la por esposa. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Lucas, capítulo 9, do versículo 51 ao capítulo 10, versículo 12. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente dele. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem indecisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, e seguiram para outra aldeia. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas de minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao pai da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiro para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará para vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês.
Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Salmos capítulo 74, do versículo 1 ao versículo 23. Ó Deus, por que nos rejeita para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as ruínas perpétuas, para tudo de mal que o inimigo fez no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e erguem as suas próprias insígnias como sinais. Parecem-se com os que empunham os seus machados no espesso da floresta. E agora, com os seus machados e martelos, destroem todos os entalhes de madeira. Incendeiam o teu santuário, profanam a morada do teu nome, arrasando-a até o chão. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta. Nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, sim, a tua mão direita, e a conservas no teu seio? Mas Deus é meu rei desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, despedaçaste as cabeças do Leviatã, e o deste por alimento às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também é a noite. A luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Lembra-te disto: o inimigo tem insultado o Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida da tua pomba, nem te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Lembra-te da tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido, que o aflito e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, de sempre crescente tumulto dos teus adversários. Provérbios capítulo 12, versículo 11. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Terminamos o dia 92, nós vivemos amanhã no dia 93, até mais.